Tudo aquilo que Deus faz é físico e espiritual. Tudo. Você precisa se abastecer fisicamente, comendo, e também deve se abastecer espiritualmente pelo Espírito Santo, porque somos como vasos que vazam. Deixa eu dar um exemplo. Você está no trabalho resolvendo um problema e você diz: Deus, me ajuda com isso, me ajuda aqui. E a gente desgasta o nosso espírito ao lidar com problemas. Se acontece alguma coisa na sua família, com seus filhos ou no seu casamento, você também desgasta o seu espírito quando lida com isso. Até Jesus passou por isso. Se você recepciona e ajuda, ou então lidera um pequeno grupo e ora pelas pessoas, toda vez que você está orando por uma pessoa, às vezes você só aperta a mão dela e essa pessoa está passando por algo, e naquele momento a unção que está em você é transferida para ela. Lembra quando Jesus estava andando entre a multidão na praça do mercado com milhares de pessoas em volta e ele disse: quem me tocou? Lembra disso? Quem me tocou? E disseram: Senhor, como assim, quem te tocou? E ele disse: eu senti poder saindo de mim. Tinha todo tipo de gente ao redor dele e tocando nele. E ele disse: eu senti poder saindo de mim. Eu posso te dizer, eu estou no ministério há muito tempo e eu posso não estar me sentindo bem vindo para a igreja. Subo aqui no púlpito, sinto a unção de Deus. Aí eu volto para casa e de repente, quase toda vez, porque eu me entreguei, eu doei algo meu. E você não pode simplesmente ficar se doando, se entregando e abastecendo os outros, sem que você se reabasteça e seja cheio do Espírito Santo. É por isso que todas as manhãs, várias vezes ao dia, eu digo: Deus, me enche com teu Espírito. Eu fui batizado no Espírito Santo há 50 anos. Mas lidando com a minha família, lidando com a vida, lidando com o ministério e tudo isso, a gente se doa e faz isso o tempo todo. Então a gente precisa dizer ao Senhor: Pai, me enche de novo, porque todos nós somos vasos que vazam. Eu vou dar um exemplo. Isso aconteceu há poucos dias. Eu e o John fomos caçar e era terça-feira, e terça é sempre o dia em que a Tis vai fazer tratamento. E eu estava com o coração apertado para ver os exames que ela fez. E era Purim, o Irã sendo derrotado, e eu dizia: olha, eu estou achando que alguma coisa vai acontecer, eu estou sentindo. E eu e o John estávamos lá, e de repente meu celular pegou o sinal e chegou uma mensagem da Tis. E ela disse: acabei de ver o resultado do exame, meus números diminuíram. Está tudo bem. E eu pensei: graças a Deus. Mas eles olharam uma lesão e parece que cresceu um pouco. E aquilo me drenou completamente. Já passaram por isso? E eu pensando: mas eles tinham falado que ela não precisava mais de tratamento. Como assim? Cresceu alguma coisa? E o médico disse na consulta, no dia seguinte, ele disse: isso é apenas uma bronquite, é só uma inflamação, não tem nada crescendo. Só que, naquele momento, foi como se o meu espírito, e olha, de verdade, eu sentia. E então, o que eu fiz? Eu comecei a louvar a Deus. Eu estava sentado ali no carro com o John e o nosso guia estava dirigindo. Eu não falei nada para ninguém, mas eu comecei a... primeiro comecei a focar: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, sabe, vocês entendem isso? Aquilo simplesmente me drenou completamente. E todos nós vamos passar por isso. Algo que você enfrenta e que acaba te drenando. Você precisa se fortalecer novamente. Você precisa ir até o posto de gasolina e abastecer novamente. Eu comecei a mentalizar: Yahweh, a cada respiro, Yahweh,
Yahweh, o nome que está acima de todo nome. E eu comecei a mentalizar sozinho. Obrigado, Senhor, obrigado. Pai, eu te louvo, eu te glorifico. Eu orei em línguas. E a Bíblia diz que quando falamos no Espírito, nós edificamos a nós mesmos. Eu não fui até alguém e disse, ei, você pode me edificar? Não, eu vou buscar a Deus para isso. E olha só, o diabo tenta atrapalhar. Pensa na sua vida como um copo de isopor. Você passa por situações e o diabo faz um pequeno furo aqui e outro ali e começa a vazar tudo. Bom, você precisa primeiro fechar esses buracos novamente. Depois você precisa reencher o seu copo que foi esvaziado. E em Efésios aprendemos como se faz. Você começa a louvar a Deus. Você começa a levantar as mãos e glorificar a Deus. Você começa a cantar. Eu comecei a cantar sozinho. Quando eu recebi a mensagem da TIS, o médico disse que talvez tivesse crescido. E ali mesmo no carro de caça, no deserto, eu comecei a cantar comigo mesmo. Que Deus poderoso eu sirvo. Que Deus poderoso eu sirvo. Deus tem um exército marchando pela terra. Eu comecei a cantar, Espírito Santo, bem-vindo à minha vida. E depois de mais ou menos 1 hora, eu senti meu espírito voltar a pegar fogo. Eu senti a minha unção voltar. Escuta, o diabo vai tentar fazer furos em cada um de nós. Acontece todos os dias. Então não basta ser cheio 30 anos atrás e não ser cheio de novo todo dia, várias vezes ao dia. Eu digo, Senhor, me enche de novo. A Bíblia diz que nós devemos edificar uns aos outros. Sabe, quando você está passando por algo, não fique perto de pessoas que vão te drenar. Fique perto de quem vai te fortalecer. Não fique perto de quem te diz por que não vai dar certo. Fique perto de quem diz pelo sangue de Jesus, isso já deu certo. Entrem nisso. A Bíblia diz que nós devemos cantar no nosso coração, cantar uns aos outros. Vejam, é por isso que a Bíblia diz, não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Quando a pessoa está passando por alguma coisa, ela começa a se afastar da igreja na mesma hora. Quando você enfrenta algo, é aí que você precisa da igreja mais do que nunca. Porque você chega aqui e começa a adorar a Deus, e começa a louvar a Deus. Olha, não dá para pensar, meu Deus, a lesão cresceu. E ao mesmo tempo dizer que Deus poderoso servimos. Não pode pensar em doença e ao mesmo tempo declarar, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa se fortalecer no Espírito Santo e ser reabastecido e ter a unção renovada todo dia. Não importa se você está numa batalha por você ou se está orando por outra pessoa, você é drenado, somos todos vasos de barro. Então todos os dias, várias vezes ao dia, eu simplesmente paro e digo, Senhor, me enche com o teu Espírito. Guia-me, conduz-me. Até Jesus, a Bíblia diz que quando ele foi batizado por João, foi levado pelo Espírito ao deserto. Deus disse, não vão embora, porque eu lhes darei poder. Não vão, porque eu enviarei outro. E ele vai guiar vocês, vai conduzir vocês, vai ensinar e mostrar o que está por vir. Vai te dar sabedoria na sua casa, sabedoria no seu trabalho, sabedoria no seu ministério. Vai te mostrar o que está prestes a acontecer. Vai te guiar. Por que é importante que Deus nos mostre o que está para acontecer? Porque quando Ele mostra, a gente diz, tem uma emboscada bem ali. Eu não vou por ali, eu vou por aqui. Ele vai te guiar e te conduzir. Irmãos, precisamos ser cheios todos os dias. Alguém diga amém. Minha família vive me falando isso. Eu não sei se vocês percebem. Meus lábios ficam secos quando eu prego, sabe por quê? Eu bebo pouca água. Minha família vive me dizendo, pai, bebe mais água. O médico sempre pergunta, quanta água você toma? Não é? Porque nós não funcionamos fisicamente. Se nós estivermos desidratados, a maioria da igreja está espiritualmente desidratada. Isso é um fato. É um fato. Eu fui ao médico faz uns 6 meses e exame de rotina e eu disse, eu tô com cãibra nas mãos. Isso é desidratação, tá bebendo pouca água. E sabe, eu menti pro médico.
E quanto você bebe? Galões. Não sei porquê, eu só não quero que o médico fique bravo comigo. Eu sei que não sou o único, mas não façam isso. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim. E sabe, a Katie leva muito a sério. Ela diz, pai, vamos lá, você tem que tomar água. Mas eu quero Coca-Cola. Coca não ajuda. E sabe, quando a gente está espiritualmente desidratado, a gente vai para as cocas do mundo para tentar se satisfazer. Para funcionar no poder de Deus, você precisa ir à água viva. Você precisa de água. É por isso que Jesus disse, você está espiritualmente desidratado? Seu espírito está começando a dar cãibra? Se alguém tem sede, venha a mim. Onde Jesus disse isso? Foi na festa dos tabernáculos, quando estavam ali trazendo os sacrifícios e dizendo, esse é o começo de um novo ano. Temos sede, temos sede. Eles estavam dizendo, temos sede das coisas de Deus. E Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim. Não há nada de errado com um carro novo, uma casa nova ou qualquer uma dessas coisas. Nada de errado com isso. É da vontade do Pai te dar essas coisas. Mas isso não sacia a sua sede. A única coisa que sacia essa sede é o Espírito do Deus vivo. E quase todo mundo, incluindo a igreja, está espiritualmente desidratada. Eu creio que estamos vivendo os maiores dias da história bíblica. Sinais e maravilhas, profetas e profetisas, nós precisamos ver isso. Impor as mãos nos enfermos e vê-los serem curados, expulsar demônios, ver dependentes químicos nas ruas sendo libertos, assim como eu fui. Quando eu me converti, era um mover pentecostal. Mas, por alguma razão, nós perdemos isso. O batismo no Espírito Santo não é para todo mundo ficar caído no chão. O batismo no Espírito Santo é o poder do Deus vivo. O poder de mostrar às pessoas, quando você impõe as mãos nos enfermos, nosso Deus é um Deus que cura. Quando expulsa demônios, nosso Deus é libertador. Quando você fala com alguém, nosso Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que vem ao Senhor será salvo. Nosso Deus quer que você e eu, nestes últimos dias, onde quer que a gente vá, sejamos testemunhas. Posso ouvir um amém? Vamos dar ao Senhor uma salva de palmas e mostrar o quanto amamos Ele. Agora eu quero ver a igreja toda de pé. Sabe, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, não foi uma religião que eu recebi. Por anos eu fui pastor na igreja do Evangelho Quadrangular, uma grande igreja. Mas eu nem sabia o que quadrangular significava. Porque não foi uma religião ou denominação que me salvou. Foi Jesus Cristo. Transformou a minha vida para sempre e continua transformando. Ele é o mesmo Deus que morreu há 2000 anos na cruz. E Ele está aqui agora. Está aqui por você. Vamos abaixar a cabeça e fechar os olhos, ninguém olhando ao redor. E sabe, o maravilhoso é que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim. Eu procurei algo que completasse a minha vida em todos os lugares possíveis. Esportes, era legal, mas ainda vazio. Em tudo que o mundo tinha para oferecer, mas continuava vazio. Mas quando encontrei Jesus, eu parei de procurar. Porque eu encontrei a resposta. Hoje e agora, com as cabeças baixas e olhos fechados, sem sombra de dúvida, eu venho te dizer, Jesus é a sua resposta. Talvez você esteja aqui hoje e diga, Pastor Larry, eu nunca fui salvo. Ou talvez foi salvo, mas em algum momento você se afastou do Senhor, ou esfriou na fé. Hoje é o dia e o mundo está gritando. O Messias está voltando.
Mas se ele não vier em uma semana, 1 ano ou 5 anos, aqui e agora ele veio por você. Se você diz, Pastor Larry, eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou preciso reconciliar minha vida com Jesus, cabeças baixas e olhos fechados. Você diz, pastor, aqui está a minha mão. Levante a sua mão e diga, lembre de mim em oração. E mantenha essa mão levantada, porque eu quero reconhecer cada pessoa. Levante a sua mão agora mesmo. Eu vejo uma mão, outra ali. Eu vejo uma mão e mais uma e outra ali. Mais uma mão, muitas mãos se levantando. Deus te abençoe. Outra mão, outra ali, muitas mãos. Deus te abençoe, mais uma mão. Deus abençoe. Eu vejo a sua mão e a sua também. E essa mão que está bem aí atrás, eu também vejo, Deus abençoe. E eu vi essa mão, Deus abençoe. Vamos dar uma grande salva de palmas para essas pessoas. Vamos. Agora eu vou te pedir uma coisa. Lembra quando ameaçaram Pedro e os discípulos? Disseram, ao verem a ousadia, sabiam que estiveram com Jesus. Então eu vou pedir uma coisa, se você levantou a mão, ou mesmo se você não levantou, mas Deus está te dizendo para entregar sua vida a Jesus, eu quero que você faça algo ousado. Eu quero que você saia do seu lugar quando começarmos a cantar, Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. E me dê a oportunidade e o privilégio de apertar a sua mão e orar com você. Há algo poderoso em sair do seu lugar. Pensa nisso. Jesus morreu por nós. E tudo o que Ele nos pede é que vivamos por Ele. Enquanto começamos a cantar, vem pra frente. Me faz esse favor e me encontra aqui na frente. Amen. Come right now. Come in. Lift your hands, church. Lift your hands. Segura um pouco. Eu vou ensinar uma coisa. Vou ensinar uma coisa importante agora. Nós estamos pedindo para Deus, para Ele salvar as almas das pessoas. E é agora que o diabo vai dizer, mas e se alguém ver você? Se você passar vergonha? Então, nesse momento, assim que eles começarem, antes mesmo deles cantarem, você que já foi salvo, precisa levantar as mãos. Isso mesmo. E você precisa declarar, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Você precisa levantar a mão. Deus habita no louvor do seu povo. E em nome de Jesus vamos repreender o diabo. Pai, dá coragem a eles, que eles sintam o teu amor. Você precisa ser uma parte importante de todo apelo ao altar. Posso ouvir um amém? Isso, levantem as mãos. Levantem as mãos. Vamos cantar de novo. Espírito Santo, és bem-vindo. And those that raise your hand, come on down. If somebody's near you, bring him down. Come on, church, sing it out. Holy Spirit, welcome in this place. Holy Spirit, welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou welcome in this place. Holy Spirit, thou welcome in this place. Holy Spirit, thou welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou welcome in this place. Muito bem, atenção aqui. Olha, eu vou ensinar um pouco sobre liderança, sobre discipulado. O Espírito Santo, Jesus não entra na sua vida até que você peça. Vocês entendem isso? Jesus não entra na sua vida se você não pedir. Olhem a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava lá com vários outros necessitados. E a Bíblia diz que Jesus estava passando. E ele teria passado direto. Como homem, ele via as necessidades. Como Deus, Filho de Deus, ele conhecia as necessidades. E ele nunca mais passou por ali. Foi a última vez que ele saiu pelos portões daquela cidade.
Mas Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia! E disseram para ele: não faça isso, não incomode, não se exponha, não envergonhe o rabi. Ele arrancou sua capa de mendigo. Os mendigos tinham roupas específicas. Tirou a capa, crendo que Deus vai fazer um milagre para ele. Ele clamou ainda mais alto: Jesus! E Jesus parou. Qualquer um podia ter clamado, mas Jesus parou por ele. Jesus não entra se a gente não convidar. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando a gente canta Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Isso deve ser nossa oração em todos os cultos. Senão, a gente é só uma reunião ou só um lugar de entretenimento. Mas se a gente ora antes do culto, se a gente louva durante a adoração e se dissermos: Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida, vem para esse culto. Então, em todo culto veremos salvação. Então, em todo culto veremos milagres. Então, em todo culto veremos sinais, maravilhas e milagres. Em todos os cultos. Então nós não vamos ser só um lugar de reunião, mas sim um lugar que é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem aí está comigo nessa? Vamos, quem aí está comigo? Bom, isso significa que tem que acontecer. Todos vocês precisam orar todo dia. Sabe, existe uma diferença entre talento e unção. O talento vai entreter. A unção vai libertar cativos. Entendeu? Há uma diferença entre ouvir um sermão e receber uma mensagem. Há uma diferença entre estar no meio da multidão e estar na unção. Porque onde existe unção, todo jugo é quebrado, todo fardo é removido. Então a gente precisa voltar a ser pentecostal, voltar a ser cheio do Espírito, e em alguns momentos a gente precisa Surgiu um ensino no meio da igreja, mais ou menos uns 15 anos atrás, de que não vamos ver manifestações do Espírito Santo, que não vamos falar em línguas, que não vamos levantar as mãos, não vamos adorar e cantar no Espírito, porque isso pode deixar alguém desconfortável. Mas o ensino deveria ser: nós vamos cantar no Espírito, nós vamos levantar as mãos, porque isso é dar boas-vindas ao poder do Espírito Santo. Quando eu fui à igreja pela primeira vez e vi as pessoas falando de um jeito estranho, eu pensei: eu nunca mais volto aqui. Mas depois eu entendi e eu recebi. Podemos mudar o mundo, mas não é só pelo nome de Jesus, é pela unção. É por isso que Jesus ordenou. Eles andaram anos com Jesus, andaram anos com Ele, e mesmo assim Ele ordenou: não saiam sem o Espírito Santo. Então, se eles precisavam do Espírito, aqueles que comeram com Ele, dormiram com Ele, andaram com Ele, quanto é que nós precisamos do Espírito, nós que apenas o conhecemos? Amém? Então nós vamos fazer uma oração de salvação. Mas se você está aqui hoje e diz: Senhor, eu quero ser cheio de novo da unção, ser cheio outra vez para que eu possa ser usado por Deus, eu quero um enchimento de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero essa unção. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Vamos cantar de novo. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. And let's welcome the Holy Spirit into the kingdom of God of new beginning. In my life, Holy Spirit, thou art welcome in my life.
Spirit, thou art welcome in this place. With that power of mercy and grace, thou art welcome in this place. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu fui ensinado a nunca ter vergonha de Jesus. Nunca ter vergonha. Eu fui ensinado a não agradar homens, mas agradar a Deus. Não é? Deus disse. Não importa a sua denominação, não importa como você foi criado. Deus disse, quando você entrar na minha casa, eu quero que você levante mãos santas, sem ira e sem dúvidas. Deixa eu orar por você. Pai, te agradecemos, porque o Senhor vai tocar esse lar, essa família. Repreendemos as drogas que afetam as famílias. Por onde quer que vocês forem, diga a eles, o reino dos céus está aqui. E o reino dos céus é alegria, felicidade, paz, restauração e poder. E por onde você for, você leva isso. Pai, nós te bendizemos, obrigado por nos reunir aqui hoje. Nos use com poder para edificar o teu reino e tocar vidas esta semana. Em nome do poderoso Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.